O uso de DNA na identificação de pessoas. O que é o DNA? O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas possuem instruções genéticas. Os genes são responsáveis por caracterizar um indivíduo. É ele quem determina a cor do olho, a cor do cabelo e etc. O DNA é formado por nucleotídeos. São eles adenina, citosina, guanina e timina. Nas células humanas, o DNA está agrupado em 23 pares de cromossomos, sendo metade doada pelo pai e outra metade pela mãe. Sendo assim, um DNA nunca vai ser igual ao outro. Cada pessoa tem seu próprio DNA, que vai ser o mesmo durante toda a existência do indivíduo. A replicação do DNA no corpo humano. A síntese de uma nova cadeia de DNA nas células, também conhecida como duplicação ou replicação, se faz a partir de uma fita simples de DNA molde e da regra de pareamento de bases complementares, de onde uma fita nova é gerada a partir do encadeamento dos nucleotídeos com bases complementares aos nucleotídeos da fita molde. Os principais agentes envolvidos nesse processo são enzimas especiais chamadas polimerases. Enzimas que fazem a síntese de DNA são chamadas de polimerases de DNA, ou DNA polimerase. Essas enzimas encarregam-se de adicionar um a um os nucleotídeos à fita nova, bastando que haja na sua extremidade 3' um grupo hidroxila livre, onde é ligado ao próximo nucleotídeo pelo seu grupo fosfato. É importante então notar que a síntese de uma nova fita de DNA acontece na direção 5' 3'. Na replicação, cada uma das fitas de uma molécula de DNA é usada individualmente como molde, e cada uma das duas fitas novas sintetizadas estará ligada a seu molde. O início da síntese das fitas novas se faz a partir de um ponto do DNA chamado origem de replicação, onde o DNA se abre para que a cópia das novas fitas possa iniciar. O processo requer que haja um fragmento curto de DNA ou RNA, também com a extremidade 3' de OH livre, em fita simples ligado à fita molde, onde a enzima começará a encaixar os nucleotídeos. Esse fragmento, chamado de primer, é caracterizado por uma outra enzima. Há várias enzimas que atuam ao longo do processo de replicação de DNA, cada um realizando uma determinada tarefa. Replicação do DNA em laboratório. Passo a passo TCR. Tópico 1. A amostra de DNA, a enzima que faz a replicação, DNA polimerase, os nucleotídeos de DNA e os prímeres complementares da sequência de DNA são colocados em tubo de ensaio. Tópico 2. Coloque-se o tubo de ensaio em uma máquina de PCR, máquina que aumenta e diminui a temperatura de acordo com o programa. Os passos seguintes, de aquecimento e resfriamento, acontecem dentro da máquina controlados pelo programa. Tópico 3. Aquece o tubo a 94 graus centígrados para desnaturar, separado para a fita, o DNA. Tópico 4. Cada fita simples do DNA que foi desnaturado serve de molde para a síntese de novas cadeias complementares. Para isso, resfria-se a 54 graus, onde os primers se anelam ao início das duas fitas simples, servindo de iniciadores para a enzima polimerase. Tópico 5. Aquece-se novamente o tubo a 72 graus, temperatura ideal de funcionamento de DNA polimerase, para a duplicação da fita. A DNA polimerase inicia-se após o final do primer a colocar os nucleotídeos livres na fita de DNA, ligando-os por complementaridade, formando assim uma nova fita dupla. Uso de DNA na identificação de paternidade. O teste de paternidade por DNA é atualmente o meio mais preciso para o esclarecimento de paternidades ou maternidades duvidosas. A extrema precisão do método se baseia no fato de que o código genético, o DNA, de cada indivíduo é único, não existindo outra pessoa com código genético idêntico, exceto no caso de gêmeos univitelinos. No teste realizado, são analisadas 15 regiões hipervariáveis do DNA de cada indivíduo, utilizando a tecnologia PCR, citada anteriormente, e sequenciador automático de DNA. Posteriormente, os dados são confrontados para verificação da existência ou não de vínculo genético de filiação, no caso da inclusão da paternidade ou maternidade. Os dados são calculados estatisticamente
com base nas frequências de alelos obtidos. Uma outra questão é que o resultado do exame sai em até 10 dias depois da entrega dos exames. Uso de DNA em investigações criminais. O futuro da investigação criminal está no exame de DNA, identificação singular de cada pessoa no planeta, o qual, com o avanço da ciência, vem sendo largamente utilizado na identificação de autores de crimes. Contudo, trata-se de exame comparativo, que necessita obrigatoriamente da amostra referencial, colhida da vítima, e da amostra questionada, colhida do suspeito. Assim, sem ferir a legislação, especialmente o direito à intimidade e o princípio de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, busca-se formas de coleta de DNA, seja em substâncias orgânicas, pele, suor, saliva, cabelo, sangue, ou inorgânicas, que interagiram com o corpo, camisa suada, colheres, cigarros, entre outros, que proporcionam material para análise. Os exames de DNA são empregados, entre outras formas, nos seguintes casos: identificação de suspeitos em casos de violência sexual, estupros, atentado violento ao pudor, atos libidinosos, identificação de cadáveres carbonizados ou em decomposição, identificação de corpos mutilados, identificação de peças ósseas e órgãos humanos, reprodução de perfis de material genético recuperado a partir de evidências da natureza biológica, como manchas de sangue, manchas de esperma, manchas de saliva, pelos e outros.